Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2+2 não são 4, com o Francisco Mendes da Silva, o Jorge Adolfo e o Nascimento. Hoje, fresquinho, temos o congresso do PSD, portanto, para refletirmos aqui um pouco sobre duas perspectivas, duas ou mais, portanto, nomeadamente a presença de quatro vizienses nos órgãos nacionais e depois a questão da regionalização, que aparentemente é para pelo menos suspender, felizmente, digo eu, que não sou regionalista, mas, e portanto, queria ouvir a vossa opinião e passava aqui a palavra ao único elemento PS que aqui temos, o Jorge Adolfo, desculpem, a brincar. Portanto, o Jorge Adolfo passava a palavra aqui ao opositor da oposição. Portanto, Jorge Adolfo, queres comentar alguma coisa sobre isso? Posso comentar. Já que aqui estás. Já que aqui estou, já que me convidaram para vir cá hoje. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Sim, de facto, digamos que fresquinho, temos aqui, ou quentinho, como se pretender, temos o congresso do PSD, que foi este fim de semana. Um congresso que não foi muito empolgante, porque praticamente que nada havia a decidir. Já sabíamos, até falaram em entronização do novo líder. Achei curioso. Agora no PS também é assim, quer dizer, vai tudo decidido já para o Congresso. João, os congressos do PSD sempre foram muito interessantes, porque havia sempre muita discussão e à última da hora cozinhavam-se listas para os órgãos e, portanto, sempre foi um congresso interessante de seguir. Até mais do que os outros partidos, sempre foi um congresso espetáculo, digamos assim. Televisivo, pelo menos. Nunca estive presente em nenhum deles. E, portanto, sempre foi muito interessante. E, portanto, o Congresso do PSD foi o grande acontecimento político do fim de semana, com o Montenegro finalmente a chegar à liderança. Portanto, enfim, eu vou reservar um pouco mais à frente o que me parece que será essa liderança. Mas acho importante é que o Partido Social Democrata arruma casa, não é? Não sei como é que vai fazer essa arrumação, na medida em que convidou para seus membros da direção homens que já concorreram, que já estiveram muito, digamos, em áreas, digamos, muito diversas dentro do partido. Outros candidatos anteriores, não é? Mas eu acho que é importante o PSD efetivamente aparecer como alternativa, não como alternância, mas como alternativa política bem estruturada, porque o país precisa de ter uma boa oposição, uma oposição consistente. E o que é que representam 4 vizienses em lugares nacionais? Tem algum impacto para a região? Eu acho que nos partidos políticos, nos grandes partidos políticos, que têm mais militantes, mais eleitores, mais militantes, os órgãos têm muito mais gente, geralmente a distribuição é feita equitativamente pelas diversas concelhias do país. E, portanto, neste momento, há 4 nomes de Viseu, do distrito de Viseu, que estão nos órgãos nacionais do PSD, um deles até aqui da cidade de Viseu, e portanto, mas não sei se isso é, em termos de Viseu, ganhos para Viseu, para a cidade, etc., não sei se isso será muito importante, muito relevante. Eu parece-me que isso é representativo, representa muito aquilo que o partido distribui pelos seus militantes e pelos seus dirigentes a nível dos órgãos nacionais. Portanto, não penso que não terá outro significado que não esse. O que é importante é que o partido, efetivamente, encontre uma linha sólida, um rumo sólido e alternativa. Os portugueses precisam disso. Os portugueses merecem isso. Que haja uma alternativa consistente ao partido que está no governo. Neste momento é o Partido Socialista
Mas o Partido Socialista não vai lá ficar para sempre. Bem, Como o PSD também não ficou para o sempre. facto com o Rui Rio, que, a representatividade de Viseu era muito menor. Portanto, penso que Assim, Nuno, queres comentar algo sobre isto? Tinha também algumas pessoas, Viseu, de Ordem de Cunha, e depois naquele conceito estratégico temático haveria outras pessoas que também estavam envolvidas, creio que o João Paulo Gouveia. Mas aquilo que eu queria pegar em duas palavras que eu acho que são interessantes que o Jorge referiu, é que a questão da alternativa, se há algo que este Congresso tentou demonstrar e tentou devolver, é a ideia da alternativa, é a ideia de organização consistente para ser alternativa, é a ideia de nós fizemos mal, temos que fazer diferente para ser alternativa. A união que foi conseguida, foi o primeiro Congresso dos últimos anos em que nós não tivemos um desalinhado a ser notícia. Não tivemos a voz no Congresso Eletivo do Rui Rio, se bem se lembram, houve um problema enorme na construção das listas, houve logo escandaleira em pleno Congresso. Ainda assim conseguiu envolver com dificuldade as listas do Pedro Santana Lopes e nunca mais conseguiu controlar o partido. Porquê? Porque quis abrir, mas não controlou como devia ser a sua esfera de influência. Desta vez não houve desalinhados. E isto é muito interessante. Houve uma maioria claríssima, como não costumava haver. Acho que foi o líder eleito com mais percentagem, um dos líderes eleitos com maior percentagem em Congresso. E, portanto, isto é algo que é muito interessante. Conseguiu juntar à volta dele não sei quantos nomes que toda a gente reconhece como competentes, como capazes. E, portanto, isso reforça a ideia de alternativa. Faço votos de que a recuperação destas pessoas não leva àquilo que a oposição já veio chamar de regresso ao passado. Porque a questão é, a alternativa constrói-se com o futuro, com esperança, com ideias diferentes, com vida melhor, com desenvolvimento para as pessoas, e isso é algo que só uma alternativa forte pode promover. No que diz respeito àquilo que é o peso das pessoas de Viseu, não deixo de sublinhar algo que é curioso e que haveremos de falar disto ao longo de anos, que é a pessoa, o Presidente Distrital, o Pedro Alves, que tinha sido, digamos que, calcinado na construção das últimas listas, foi calcionado nesta nova liderança. Ou seja, aquilo que... Não, mas é verdade, ou seja... Não, porque a questão é, aqueles que viram aquele processo de construção das listas... Sim, mas ele foi... Agora, saneado. Não deixa de ser curioso que seja ele que vai ter o veto sobre saneado, muitos nomes. Agora foi sanado. Exatamente. Pronto, viram? Pronto, isto, faltas tu. Faltas tu, tens que arranjar uma até ao fim do programa. Okay. Mas isso é que eu acho que é interessante também. E é curioso porque vai ser algo que no tabuleiro regional vai ser... Quer dizer, vingança serve-se fria? Não creio que seja vingança, mas é... aquilo que é hoje não é amanhã da política. As circunstâncias, ou seja, mudam as circunstâncias, muda tudo. E, portanto, aqueles que não quiseram achar que as coisas retornam e quiseram ir longe na mudança, agora estarão, com certeza, um bocadinho mais preocupados com a fase seguinte. Mas, ainda assim, há algo que eu tenho que reconhecer, que e é isso que eu comecei, a ideia de união e de alternativa era clara no conclave. Também pode ser porque as pessoas sabem que ou bem que se juntam ou nunca mais lá vão. Ou seja, pode ser em desespero de tão mal ter corrido até aqui. Mas eu acho que não. Eu acho que goste-se mais ou menos, não se gosta ou goste da liderança, acho que esta liderança de Montenegro teve essa virtude de conseguir mobilizar as pessoas, mesmo aqueles que não estiveram com ele ao longo destes anos todos. Francisco. Bem, por onde começar? Antes de mais, considerações gerais. Sobre o Congresso, eu acho que o Congresso correu muito bem a Luís Montenegro. Não houve polémicas, houve união, não houve acantonamento em redutos de preparação para uma oposição interna. A escolha como primeiro vice-presidente de Paulo Rangel é simbólica
desse espírito de união. O Congresso, de que ninguém falava 2 ou 3 dias antes, ganhou uma importância fulcral quando se percebeu o estado em que está a governação. O estado de dilaceração que há ali entre as duas fações do PS que aproveitam a presença no poder para se degladiar. É basicamente um governo de coligação que corre mal, muitas vezes. E eu acho que começou logo a correr bem aí ao PST, que é as pessoas não estavam atentas. Porque as pessoas têm a ideia de que isto é um governo para 4 anos, maioria absoluta, vai ser uma travessia no deserto para a oposição, e de repente começou-se a perceber que o governo é muito mais frágil do que a circunstância de ter maioria absoluta faz transparecer. Eu acho que isso correu bem, não há ainda uma alternativa construída, nem era lógico que houvesse um programa alternativo já, mas há algumas coisas alguns sinais que são bastante importantes, dar uma maior importância à economia, ao discurso económico, que retira muito do que o que era o Rui Rio. O Rui Rio era, nas questões essenciais, era igual ao PS e depois distinguia-se, quando o Rui Rio se queria distinguir, era em matérias de reforma do sistema eleitoral ou da Constituição. Eram coisas que não diziam nada ao dia-a-dia das pessoas. Francisco, e não saíram da lógica de centro, que é o mais engraçado. Ou seja, mantendo o foco claro, naquilo que é o centro político, conseguem-se diferenciar. Claro, para mim há outra coisa importante que foi, e quando vi as notícias, não vi os discursos em direto, mas quando comecei a ver as notícias de que Luís Montenegro se tinha afastado do Chega, eu pensei, é uma coisa, a PSD meio ambígua para não se... Mas há ali momentos em que ele, mete a cabeça no cepo. Como, por exemplo, quando diz, se querem um partido em coligação com racistas e xenófobos, não serei eu o líder. Não quer dizer que ele mais tarde não o vá fazer, coligações, mas que se o fizer, já sabe que é com um custo político fortíssimo. Claro. Porque disse estas coisas. E, portanto, ele assumir esse custo político, ou o risco desse custo político, a mim já me agradou bastante. E depois, porque não é só uma questão de princípio. É uma coisa que eu sempre disse. Não é só uma questão de princípio. Essa é a principal. É principal porque é de princípio. É um bocado redundante. Mas é porque também é estratégico. Eu acho que o Luís Montenegro percebeu que a ambiguidade do Rui Rio sobre o Chega atirou o centro para António Costa. E, portanto, há uma se o PSD quer ser, como tem que ser, quer ser aquilo para que nasceu, que é a grande força motriz agregadora de todo o espaço à direita do PS, que teve maiorias absolutas com o Cavaco Silva, que depois conseguiu não ter maioria absoluta com Passos Coelho, só com coligação com o PS, com o CDS, mas teve grandes votações, na casa dos 40%, tem que ser esse PSD aberto, lato, que vai buscar ao centro e quase que arrasa a direita. E por isso não pode estar a dizer que há 4 anos de distância que pode fazer coligações que o Chega. Então, se é assim, as pessoas estão entre um e outro, preferem dar a força ao Chega ou à Iniciativa Liberal, etc. Portanto, eu acho que isso também é estrategicamente bastante interessante. Depois, sobre Viseu, para não me alongar muito mais, sobre a questão da regionalização, que falamos a seguir, depois sobre a questão de Viseu, acho que é mais a qualidade dos lugares do que a quantidade dos lugares, e é mais, e uma coisa o Jorge disse que não se pode dar grandes significados, mas o facto de não se poderem dar grandes significados não quer dizer que não tenham a sua importância. O que eu quero dizer com a primeira divisão? Eu acho que 4 pessoas de Viseu em órgãos nacionais em si mesmo não é nada. Antes de mais. Viseu imagino que já tenha tido muito mais. Quando estamos a falar dos órgãos nacionais, não estamos a falar de uma executiva de 10 ou 12 pessoas. Estamos a falar, inclusive, do Conselho. Estamos a falar de Comissão Política Nacional, acho que deve ter uma parte que é a direção executiva. Já não me lembro bem como é que é no PST, mas o Conselho Nacional são dezenas de pessoas. Mas tem um coordenador autárquico, que é isso que eu vou dizer. O coordenador autárquico é muito importante. É uma pessoa que basicamente é da estrita confiança do líder e vai ter contacto com todo o país e um contacto de valor acrescentado e de valor reforçado. É a pessoa do lápis azul. É a pessoa do lápis azul, vai ganhar a confiança, se souber fazer as coisas, vai ganhar a confiança de muita gente, o que lhe vai dar, para o futuro, um ascendente grande dentro da máquina. E depois temos o vice-presidente, o António Leitão Amaro. Antes estava a falar do Pedro Alves, obviamente, e depois o António Leitão Amaro como vice-presidente.
tem significados diferentes ou importâncias diferentes. Apesar de tudo, é muito importante o coordenador autárquico, mas não é um cargo de direção política. Ou seja, sobre poder de dirigir as opções, as prioridades, as propostas do partido ou naquilo que nos interessa especificamente, injetar na política nacional do PSD uma atenção maior ao interior ou à região de Viseu, não é ali que tem que o fazer, até porque se começar a puxar muito para Viseu, perde a sua credibilidade enquanto coordenador autárquico, que necessita de uma aparência e de concretizar essa aparência. Tem que ser uma pessoa que não pode dar preferência a nenhum. Depois, o caso do António Leitão Amaro, também convém que se diga que a importância dele como ele chega a vice-presidente não por ser de Viseu, mas por ter uma importância nacional, e portanto daí não resultará necessariamente uma primazia, uma prevalência de Viseu. Onde podemos ver, talvez, onde para mim vai ser mais interessante, e eu acho que o PST de Viseu podia pugnar por isso, é no tal espécie de think tank que foi criado, que é o Projeto Acreditar, que vai ser liderado pelo Pedro Reis, que é um grupo de reflexão e de preparação do programa eleitoral e das bases eleitorais, o programa político e depois o programa eleitoral, presumo eu, quando vier, criado à margem dos órgãos nacionais. Aí é que eu gostaria que houvesse mais gente, duas coisas, que eu gostava que houvesse mais gente de Viseu, a pensar o país a partir de Viseu e do interior, de forma inteligente, que não seja só a conversa da reivindicação das obras e etc. Uma coisa de forma inteligente, que olhe para as novas, que ponha os centros de decisão a perceberem que a valorização interior é a valorização do país inteiro. E que não aconteça, isso é a primeira coisa, e que não aconteça, uma vez formado esse grupo, que não aconteça aquilo que aconteceu do grupo de que há pouco vocês disseram que o João Paulo Gouveia fez parte, que foi o Centro Estratégico Nacional. O Conselho Estratégico Nacional, o CEN. Eu gosto muito do presidente ou do diretor, ou do líder desse centro, que era o Joaquim Miranda Sarmento, que agora vai ser o novo líder parlamentar. Mas uma coisa que se percebe perfeitamente é que o nível e o volume de trabalho que fizeram eram inversamente proporcionais à importância que o Rio lhe deu. Tinham trabalho sobre economia, finanças, fizeram um livro com alguns dos maiores especialistas em fiscalidade que eu conheço em Portugal sobre o sistema fiscal. Rui Rio acho que nem apareceu na apresentação do livro. Ao mesmo tempo que isto estava a ser feito, Rui Rio só falava de revisão constitucional e dizia que é preciso fazê-la com o PS, e o PS estava-se nas tintas e depois aquilo caía. E, portanto, aí é que eu acho que pode ser interessante. Eu, se fosse de uma estrutura do PS, se fosse a estrutura do PSD aqui, eu tentava influenciar e pôr, e até porque até uma coisa que nós nos queixamos muitas vezes aqui no partido, no programa, é que os partidos têm sempre, são muito pouco abertos a novas vozes, novos protagonistas, gente nova da academia, das profissões, das artes, da cultura, etc. Esse tipo de estruturas são boas para isso. Para pessoas que até porque pessoas que não gostam tanto de estar ligados à máquina dos partidos, para alguma retração natural, e não querem ter, mas querem dar contributos. Eu acho que se fosse do PSD de Viseu, era aí que eu estava a apostar, formar novos quadros, apresentar novas pessoas de Viseu ou da região, de Lamego, de Tondela, de Oliveira de Frades, a apresentar nesse palco nacional. Aí é que eu vou estar atento. Jorge, mas o líder já disse que vai andar a correr o país todo, vai passar uma semana em cada distrito ou qualquer coisa assim no género, não é? Agora, nos próximos anos. Também depende do preço do gasóleo. Sim, sobre a bicicleta elétrica. Sobre regionalização. Enfim, estamos mais ou menos todos de acordo relativamente à importância de haver uma mudança de página com esta nova liderança. Que o partido, o PSD, tenha um rumo mais consistente, a mim, enfim, interessa-me, e acho que a todos nós nos interessa, porque também temos em vista os partidos que estão muito à direita do PSD, que cresceram
à custa, essencialmente, diria 99,9% à custa do PSD. Desiludidos com a liderança, enfim, desiludidos por várias razões, mas que foram a ilusão, que criaram ali uma grande ilusão no PSD. Mas há um aspecto, nós ainda estamos aqui, enfim, o Congresso foi há menos de 24 horas, há 24 horas, 24 e 48 horas, portanto, digamos que Montenegro está num estado de graça, não é? Como todas as lideranças, quando chegam apresentam um caderno de encargos, tiveram um grande apoio pelas votações que ainda há pouco o Nuno referiu, mas, portanto, há este estado de graça. Mas, curiosamente, já hoje ouvi numa rádio nacional autarcas do PSD, pelo menos identificados como tal, e portanto, estão ao lado do líder, etc, etc, exceto na questão da regionalização. E a questão da regionalização é um tema fraturante no PSD e vai ser um tema fraturante. Pela própria posição que o Montenegro já tomou no Congresso. E, por exemplo, eu recordo aqui, o Dr. Fernando Ruas é absolutamente favorável à regionalização. Mas ele não disse que era favorável ou desfavorável. Ele adiou o referendo, não disse que era Sim, contra referendo nacional foi o que ele disse, que era contra o referendo nacional, e penso que depreendi das palavras dele que seria mesmo contra a regionalização. Que era a favor da descentralização, mas não da regionalização. Sim, mas já engavetou a regionalização, até porque imediatamente hoje, no Brasil, é engraçado que nós temos e de tal maneira que o Presidente da República veio também dizer o mesmo que diz que não comenta temas nacionais no estrangeiro. Exatamente, mas fartou-se de comentar. Exatamente. E, portanto, já veio dizer que sem PSD é melhor na regionalização. O Presidente já estamos a engavetar isto tudo. Exatamente. E, portanto, o Presidente da República, que diz sempre que no estrangeiro não comenta assuntos nacionais, veio comentar a posição de Montenegro antes contra a regionalização. Mas hoje, na rádio, já houve pelo menos um autarca, não sei se isto reflete, mas, por exemplo, o Dr. Fernando Ruas é favorável à regionalização. Ainda o disse na última Assembleia Municipal de Viseu. Portanto, o afirmou na última Assembleia Municipal e tem vindo a afirmar. E muitos outros autarcas. Como há também autarcas e membros do Partido Socialista que são contra a regionalização. Sabes o que é contra fazer o referendo? Se ele é contra. Não sabes quem é que é contra? O governo. Mas mas é isso, quer dizer, ninguém quer nos dois partidos do centro, não é? O PS e o PSD, há muita gente a favor da regionalização, há outros contra a regionalização, portanto isto é transversal aos dois partidos. Agora, portanto, temos aqui um estado de graça do Dr. Montenegro. Esse estado de graça resulta também, e o Congresso correu-lhe tão bem, também pelo contexto em que acontece o Congresso. E esse contexto era-lhe profundamente favorável. Com a questão que tem acontecido na saúde, os problemas que têm acontecido nas últimas semanas na saúde, e com a questão que foi provocada, criada pelo ministro Pedro Nuno Santos. Quer dizer, portanto, estas duas circunstâncias acrescidas da resolução interna da liderança do PSD, quer dizer, esta conjugação destes três elementos concorreram para que o Congresso lhe tenha corrido tão bem. Mas, como eu disse, é um estado de graça que vamos ver quanto tempo vai durar. No Nascimento. Eu acho que é uma pena. Eu acho que as pessoas estão com medo de ter um plebiscito, um ato eleitoral, fazem essa leitura de um referendo em 2024. Acho que é uma pena. Acho que este era o momento de associar a discussão da regionalização, porque a sua discussão não é a sua implementação. É um momento oportuno, com a inflação, está tudo a subir, mas ninguém diz que é para contexto de guerra, etc. É importante adicionar essa variável. Não, porque a questão não tem a ver com o calendário de implementação, tem a ver com a discussão. São coisas diferentes. Para mim são coisas diferentes. E eu não consigo perceber o que é que nós ganhamos em adiar a discussão. Não estou a falar de
do prazo, do tempo em que nós avançamos e da forma como a implementamos. Estou a falar da discussão, do que pode ser feito e da vantagem dessa discussão. Porque já aqui eu disse, e a minha opinião é muito simples, este processo de regionalização deve ser feito aproveitando como uma oportunidade para mudar também o sistema político e a forma de relação e de eleição de muitos daqueles que são os representantes eleitos de cada um dos territórios. E isto era a forma de fazer essa reflexão. Nós temos depois a vida toda, vamos lá ver, a regionalização está na Constituição de 75. Okay. Estamos a caminho de quantos anos? 50 anos. Pronto, ou seja, que demora mais 10, mais 15, é como o aeroporto, não é? Vem o primeiro-ministro, varre para debaixo do tapete. Como o IP3. Como o IP3, por exemplo. Como o IP3. Exatamente igual. E agora mais que isso, quando o senhor ministro cá havia a dizer que é agora, nós vamos perguntar, e o senhor primeiro-ministro deixa? Que é outra questão. Já nem sequer podemos dizer, queremos ver isso em Diário da República. Vai no dia seguinte verificar se não lá está. Lá está. Pronto. Mas a regionalização é efetivamente uma pena e já se percebeu, quer dizer, com a rapidez com que o Presidente da República veio dizer é para engavetar, ninguém duvida, está engavetado. Não... Sim. Francisco. Nós já aqui discutimos a regionalização uma vez e eu tive a oportunidade, na altura, de mostrar as minhas dúvidas para um lado e para o outro. Ou seja, eu acho que havia virtualidades naquilo que a Constituição diz, que é a criação de autarquias de base regional, no sentido em que, desde logo porque há coisas que já só podem ser feitas, há coisas que antigamente eram feitas a nível municipal, que já só podem ser feitas a nível supramunicipal, e há coisas que são feitas a nível nacional que melhor seriam que fossem feitas a nível infranacional. E, portanto, eu não veria com maus olhos, em princípio, que se isto fosse feito de modo racional, com tempo, em que de facto não chegássemos a um ponto em que as regiões eram basicamente só mais uma fonte produtora de taxas e de duplicação ou triplicação de funções, não haveria, enfim, com maus olhos em princípio. Uma das coisas que eu disse, no entanto, se bem me lembro, é que um dos riscos da regionalização é que nós iríamos passar, muito provavelmente, os próximos 2, 3 anos a discutir isto. Ou seja, nós íamos entrar numa discussão constitucional quando temos coisas urgentes que temos que resolver. Sim. Porque não é só o mês de campanha eleitoral, é que nós íamos começar a discutir, primeiro, um mapa. A pergunta, e ao Tribunal Constitucional, depois o Tribunal Constitucional se quer dizer não, se calhar não está, e voltava para trás. É que depois, quer o mapa, quer a pergunta, são fonte de divergências estratégico-partidárias profundíssimas. Como vimos, aliás, da outra vez. E depois íamos estar mais um ano, depois os partidos tinham que se colocar de um lado ou do outro. Íamos estar numa discussão que era, aliás, contraproducente, porque nós depois íamos entrar mentalmente, e aliás é uma coisa que muitas das pessoas que defendem a regionalização às vezes transmitem, que é como se nada se resolve se não for a regionalização. Exatamente. Não. Mas há muita gente que é assim. Pois não há regionalização e depois... depois nada se discute. Exatamente. Nada se discute, nada se pode fazer as coisas mais pequeninas. Mas as pessoas que são os fanáticos da regionalização, nunca nada se... Portanto, andávamos aqui ficávamos aqui. Agora, uma das coisas que eu já percebi desde cedo é que aquele acordo que havia entre o Governo, o Presidente da República e na altura Rui Rio também, não ia acontecer. Não ia acontecer porque percebi eu, o Governo deixou de falar disso. A Ministra da Coesão já deixou de falar disso, já disse 2 ou 3 vezes, já deixou de passar a ideia de que é muito difícil fazer isto em 2024. E depois, verdadeiramente, em abono deles, e abono daquele meu receio de há pouco, que eu transmiti há pouco, com o que aconteceu nas CCDRs. Não é só isso, claro, das CCDRs sim, mas depois o que aconteceu com a invasão da Ucrânia, o mundo a mudar completamente, a indefinição do que aí vem, ninguém está propriamente com vontade de fazer. A minha dúvida é, eu acho que o Luís Montenegro sabe isto muito bem. Então, mas para que é que ele foi dizer isto? Eu só tenho quer dizer,
Não há nada normal em ele dizer uma coisa em que acredita e que é uma matéria fundamental do seu programa político. Não estou a dizer isso. Mas, para captar o voto dos que são a favor da regionalização, o Primeiro-Ministro agora podia dizer assim: nós íamos insistir. O PSD que não quer, força de bloqueio, etc, etc. Não sei se o vai fazer. Mas também, se não o fizer, se disser, pronto, não há. A primeira coisa que o Luís Montenegro, na minha opinião, deveria fazer é a primeira vitória política da nova liderança. Mostra, a nova liderança do PSD já está a marcar a agenda e a determinar os destinos do país. O Presidente da República veio logo dizer: somos nós, PSD, tal. António Costa, que não é burro nenhum, provavelmente poderá fazer ao contrário. Nós queríamos a regionalização. Fernando Ruas, do PSD, queria criar a regionalização. O Presidente X, não sei de onde, do PSD, queria a regionalização. Rui Rio, e nós queríamos, era uma coisa que estava consensualizada. Não queria porque o PSD é força de bloqueio. Não sei se o vai fazer, se tem lata para... Acho que António Costa tem lata para muita coisa. Mas aqui era preciso alguma, porque António Costa, a sua Ministra da Coesão, o seu partido, o Presidente da República, já ninguém queria. Se calhar Luís Montenegro resolveu-lhes um problema, mas António Costa pode achar, para além de ter resolvido um problema, talvez ainda consiga ganhar aqui qualquer coisinha. Eu acho que quer dentro do PSD, quer dentro do PS, há muito boa gente que é muito cética relativamente à regionalização. Como há também muito boa gente que é favorável. O tema é mais o tema da oportunidade. Sim, mas esta questão que tu colocas assim quase tipo com António Costa a dizer, pois eles bloquearam. Não, porque há muita gente dentro do PSD que está determinado em levar a bom porto a questão da regionalização. Como há muito boa gente dentro do Partido Socialista que também entende. E eu, que são contra a regionalização, não eram contra não sendo eu um militante do Partido Socialista e, portanto, também não sou porta-voz dos socialistas, mas eu, como autarca do Partido Socialista, tenho muitas dúvidas relativamente à regionalização. Não é ser muito cético, eu tenho muitas dúvidas. Aliás, já o expressei aqui mais do que uma vez. O país é um país essencialmente municipalista. Aliás, o que eu estou a dizer foi o que o Presidente da República disse, que era, aliás, no Brasil acho que utilizou mesmo essa expressão, que Portugal é um país municipalista, de tradição municipalista, etc. Agora, isto não é dizer que não é a favor da descentralização. Descentralização, sim. Mas esse argumento é aquilo que eu acho que é interessante e que não consigo perceber porque que a conjuntura não permite fazer a discussão. Até porque, vamos ser francos, e eu sou convictamente a favor de uma regionalização. Não será com certeza a regionalização mais popular que existe, mas sou a favor. Mas se fizermos esta discussão e se houver segundo chumbo, está resolvido por mais, aí não é por 20, é por 50 ou 60 anos. 2 referendos a chumbar a regionalização, não se fala mais nisso, vamos tratar de arranjar virar a página e arranjar uma solução. Agora, enquanto estivermos nesta situação de devia haver, não devia haver, há quem ache que sim, há quem ache que não. Da outra vez o que foi chumbado foi o mapa, não foi o processo. Vamos clarificar isto. Eu agora tenho aqui uma questão que peço resposta rápida e para terminarmos o programa, que é em relação à localização do aeroporto e que, portanto, que aparentemente estará definida. Há autarcas, nomeadamente o Dr. Ruas, que veio sugerir que o novo aeroporto fosse a norte de Lisboa. Tem alguma coisa a comentar que faz sentido isto? O que é que nós, enquanto região centro, ganhamos com isso? Qual é a vossa opinião sobre isso? Que seja onde for, desde que seja rápido. Estou com o Francisco e eu fui daqueles que há 20 anos andou a trabalhar pela OTA. E o que é importante é que seja já. E que se não arranja alibis para não ser. Porque mesmo os alibis ambientais, nós estamos a falar que há um problema ambiental com Montijo sem saber que se haverá ou não com Alcochete. E depois temos do ponto de vista da nossa região, um aeroporto de grandes dimensões na OTA, ou Montreal, em Leiria, é muito mais favorável do que irmos até Lisboa. Portanto, a localização não é indiferente. Quer dizer, eu tenho que ir ao Montijo, para nós ainda é pior. Sim, porque... mas se fores à OTA tens que limar dois pequenos montes. Em Montreal, dos primeiros estudos, nunca se conseguiu avançar para uma solução suficiente. Se nós formos começar a comprar ou a estudar novas alternativas,
Nós não vemos aeroporto na nossa vida. Eu não tenho opinião Tem que haver. formada. É que tem que haver um Há uma ponto final. opinião que eu tenho que é relativamente a Montijo. Acho que é um erro fazerem, se essa solução, nem que seja temporária durante alguns anos, como foi avançada aqui há uns dias atrás. Eu acho que os estudos que foram feitos com 150 e não sei quantas, 159 medidas de mitigação ecológica naquela área, é um perigo. É um perigo para os passageiros, para os tripulantes das aeronaves que aterrarem naquele local, por causa digamos, das aves que migram e que ocupam os céus daquela zona. Portanto, Montijo, na minha perspectiva, e não sou técnico, não tenho conhecimento do que será a melhor solução, é um erro. Agora, de facto, também subscrevo a opinião do Francisco, que decidam. Quer dizer, desde 1969 que há este problema, não é? Quando o homem foi à Lua, e continuamos assim aqui a discutir. Sim, mas eu acho importante, acho que não já esperámos tanto, que esperar mais 15 dias ou um mês para a nova liderança do PSD se comprometer com uma solução. Porque também isso é uma das coisas que urge em Portugal. É as coisas poderem ser feitas com acordos políticos, não é para aquilo ficar mais bonito, ou por isto ser uma União Nacional Salazarista. É para que depois as soluções tenham legitimidade pública, legitimidade política para durarem. Sim, sejam perenes. Seja um projeto de continuidade. Claro, para depois não vir outro... O problema do aeroporto também é esse. É que todos os governos que vêm têm ideias diferentes. E P3, leia-se, é a mesma Claro. coisa. Quantas Claro. vezes se tentou fazer soluções diferentes? Claro. Por isso é que estou contigo. Faça-se. E faça-se atendendo ao dinheiro que nós temos. A solução de, não fazemos um, fazemos dois. Quer dizer, não somos Muito bem. tão ricos. Meus caros, estamos de consciência tranquila, não é assim? Já sabemos que vamos ter água, temos a água garantida, Temos líder da oposição. temos líder da oposição, temos um novo aeroporto com localização definida e, portanto, podemos ir de férias tranquilamente, cumprimos a nossa missão, com brilhantismo e, portanto, atingimos os nossos objetivos. Portanto, Já merecemos as férias. já merecemos as férias, E para banhos. E para bem, exatamente, e portanto despedimos-nos de todos. Voltaremos em setembro com a nova temporada do 2x2 não são 4. Muito obrigado.